Fala aí pessoal, beleza? Então, na semana passada eu postei um vídeo sobre uma foto que eu tirei lá na Islândia, né? Uma foto de uma aurora boreal. E aí eu contei um pouco sobre a história que tinha por trás dessa foto, né? Porque se tem um negócio que eu gosto mais do que de fotografia é de viajar, sabe? Aquele frio na barriga de você conhecer novos lugares, de você estar imerso numa natureza muito diferente do que você está habituado. E a fotografia acaba sendo, na verdade, uma consequência disso, né? Acho que mais importante do que a fotografia em si é a vivência que ela te proporciona. É claro que a gente quer fazer fotos boas, né? Fotos bem compostas, bem trabalhadas, mas o mais importante é a vivência e a experiência que aquilo te proporcionou. Mas aí eu queria saber de vocês, né? O que vocês acharam? Vocês se interessam por esse tipo de conteúdo? Que eu falo um pouco aí sobre a história que tem por trás de cada fotografia, né? Que eu conto um pouco sobre as viagens? Ou se não, se de repente você está mais interessado no pós-processamento em si, no resultado final aí da fotografia, né? Então eu espero que vocês deixem um comentário aí embaixo para eu saber. Então no vídeo de hoje eu queria falar sobre uma viagem que a gente fez para os Estados Unidos, né? Foi em outubro de 2018, mais especificamente sobre uns dias que a gente passou na região de Escalante, que fica no estado de Utah. É uma região que tem muita natureza, assim, e tem vários canyons, né? Aqueles slot canyons que eles chamam, que são canyons bem estreitinhos, assim, que você consegue caminhar por dentro deles e tal, e rendem aí boas fotos e, puta, um excelente passeio aí para quem gosta de natureza. Essa é uma região que tá meio fora aí do roteiro de muita gente que visita os Estados Unidos, porque ela é meio longe, assim, meio fora de mão e é meio difícil o acesso até lá. Bom, lá nos Estados Unidos a gente viajou com uma espécie de motorhome. Na verdade era bem menor do que o motorhome convencional que a gente está acostumado a ver em filme e tal. Era uma caminhonete da Ford, uma F-150, só que na caçamba ele tinha um módulo assim que tinha uma casinha em cima, né? Então nessa casinha a gente tinha cama, a gente tinha banheiro com chuveiro, com água quente, olha só. A gente tinha pia, a gente tinha cozinha com fogão, então a gente tinha armários, né? Então era muito melhor, assim, muito mais confortável do que as campervans que a gente alugou, por exemplo, na Islândia, ou na Noruega, ou na Patagônia, né? Que foram os lugares aí que a gente viajou de campervan. E cara, realmente assim, você ter o banheiro e principalmente o chuveiro dentro do seu carro é um negócio assim que vale cada centavo a mais do que você paga, viu? Porque são vários perrengues aí que você evita ter que passar. Então nosso itinerário era basicamente fazer o sudoeste americano, né? Onde a gente tem vários parques nacionais, a gente tem o Yosemite, a gente tem o Zion, a gente tem o Bryce Canyon, a gente tem o próprio Grand Canyon, o Arches National Park. Cara, são vários parques nacionais que a gente tem por lá. E é uma paisagem assim muito diferente, muito bonita, bem parecida até com os desenhos do Papaléguas, né, para quem assistia aí. Então quando a gente estava no caminho entre o Capitol Reef National Park e o Bryce Canyon, nesse miolo aí tem essa região chamada Escalante, que é uma região incrível assim, que para quem tem tempo, para quem tem disposição, coragem e principalmente preparo físico e técnica, vale muito a pena você conhecer, porque tem várias trilhas escondidas lá, assim, que você acha só por relatos em blog e tal, de pessoas que, pegam a barraca nas costas, mochilão e se aventuram lá no meio do caminho, que tem vários canyons e várias coisas interessantes, que não foi o nosso caso, a gente não visitou tantos desses lugares, porque a gente sabe das nossas limitações físicas e técnicas aí, né, a gente não queria correr nenhum risco grave, até para quem assistiu aquele filme 127 Horas, acho que vocês sabem mais ou menos do que eu tô falando, né? De você se aventurar sozinho em canyons desconhecidos aí pode ser muito perigoso. Então a gente se manteve nos canyons mais importantes e mais acessíveis, digamos assim, da região, que é o Zebra Slot Canyon, o Picabo e o Spooky Slot Canyon, tá? Esses foram os 3 canyons que a gente visitou aí nessa região. E a ideia de visitar esses 3 canyons surgiu porque, não sei se vocês conhecem, tem um canyon muito famoso lá que se chama Antelope Canyon. Inclusive, se eu não me engano, a foto mais cara, ou uma das fotos mais caras já vendidas no mundo, foi tirada lá pelo fotógrafo Peter Lik, que fotografou tipo como se fosse um fantasma, né, de areia dentro desse canyon com a luz do sol batendo assim. Vou deixar a foto aí pra vocês darem uma olhada. E cara, principalmente depois que esse cara fez essa foto, esse lugar ele virou tipo o lugar de peregrinação dos fotógrafos, sabe? É muito fotógrafo que quer visitar esse lugar, é muito fotógrafo que quer fazer essa mesma foto que o Peter Lik fez. E para você entrar no Antelope Canyon, existem 2 tours, eles são pagos, né? Você não consegue ir de graça lá. E esses tours, existem duas modalidades, né? O fotográfico e o não fotográfico. O não fotográfico, você não pode levar tripé, então é você com uma galera, aí eles visitam o canyon lá, ninguém consegue tirar foto nenhuma, né? Porque sem tripé fica tremido.
E aí, beleza, você fica lá rapidinho, mas tem que sair logo porque já tem outro grupo vindo atrás de você, então você meio que vê meio que na pressa e vai embora, e é esse o passeio basicamente. Ou você paga o tour fotográfico, né, que você tem um pouco mais de tempo lá dentro do canyon, você consegue levar um tripé, mas você entra junto com outras dúzias de fotógrafos, aí fica lá todo mundo em linha com o seu tripézinho apontando para a mesma direção, onde tem o faixa de luz entrando, né? E aí um cidadão vai lá, pega uma areia, joga assim, faz uns negócios lá com a areia para ficar com aquele mesmo efeito que o Peter Lik fez, e aí adivinha só, todo mundo sai exatamente com a mesma foto do lugar. E aí, como eu disse antes, né, para mim a experiência ela conta muito mais do que a fotografia em si. Então, se você tiver que, abrir mão disso, da sua liberdade, abrir mão da sua calma de ver o lugar, de você realmente viver aquele momento, aquela experiência, se você tiver que abrir mão de tudo isso para uma boa foto, eu prefiro não fazer a foto, porque para mim não faz o menor sentido esse tipo de fotografia e esse tipo de turismo e esse tipo de arte. Por isso, a gente tirou o Antelope Canyon sem dó do nosso roteiro, só que ainda assim a gente queria conhecer um Slot Canyon, né? E aí a Lina, pesquisando na internet, ela descobriu que tinha essa região de Escalante, que tem vários Slot Canyons, e aí a gente resolveu visitar esses 3 que eu comentei. E aí, pra gente chegar na trilha que dá acesso a esses canyons, é uma estradinha de terra, né? E a gente chegou lá, já tava bem de noite, sabe? Já tava bem escuro. E choveu muito durante toda a manhã e toda a tarde, e já tinha parado quando a gente chegou lá, já tinha parado de chover. Só que a estrada tava que era só lama, né? E o carro patinava pra lá e pra cá. Aí chegou uma hora que o inevitável aconteceu, que a gente atolou, né? A gente atolou feio, porque cada vez que a gente acelerava, o carro ia deslizando pro lado assim. A gente falou, bom, vamos parar por aqui. E aí a gente deixou as luzes do carro acesa, né? E a gente resolveu dormir lá mesmo, no meio da estrada. A estrada era bem deserta, assim, não passava uma alma viva, então era bem difícil que aconteceria algum acidente. Então a gente achou mais ou menos seguro a gente passar a noite lá mesmo. Aí beleza, a gente dormiu e quando amanheceu, a estrada já tinha drenado bem a água, né? A lama já estava bem mais seca. E a gente continuou andando mais pra frente até a gente chegar no estacionamento lá do Zebra Slot Canyon, que foi o primeiro canyon que a gente visitou. E a trilha que leva lá até o Zebra Slot Canyon, ela é muito bonita, assim, ela é uma trilha pouco demarcada, né? Então, vira e mexe, a gente colocava aqueles totens de pedra ou riscava o chão mesmo, pra gente saber, né, onde que a gente passou, né, pra conseguir voltar depois. Mas aí depois a gente percebeu que a trilha era basicamente seguir o fluxo do rio. E deu certo essa estratégia, a gente conseguiu chegar no canyon numa boa, assim, não nos perdemos nem nada. Só que quando a gente chegou no canyon, adivinha só, ele tava todo cheio d'água, né, porque choveu. E na verdade isso é até um dos perigos de você visitar slot canyons em dias de chuva ou dias que choveu na noite anterior ou no dia anterior, porque pode acontecer lá o que eles chamam de flash flood, né, que é você de repente tá dentro do canyon, que ele tá seco, aí de repente vem aquela avalanche de água e te cobre, né, e isso é muito perigoso mesmo. E aí beleza, a gente chegou no canyon, lá na entrada do canyon, tudo cheio d'água, a gente, não é possível, né? Chegamos até aqui, mó perrengue, e o canyon tá inundado. Aí a gente começou a andar, o que dava, né? Enquanto tava dando água mais ou menos na canela, tava tranquilo, assim, tava bem frio mesmo. Aí a Elina voltou, né? Ela falou, beleza, eu tô bem aqui, vou ficar aqui fora mesmo. Aí o que eu fiz? Eu resolvi tirar a roupa, né? Falei, já tô aqui mesmo, putz, já passamos já atolamos o carro, já perdemos a manhã que tá chovendo. Falei, estamos aqui na frente do canyon, eu vou entrar. Aí eu tirei lá a roupa e entrei. Beleza, entrei e comecei a andar assim, até mais ou menos a água bater na altura do peito. Quando a água bateu na altura do peito, falei, bom, acho que daqui pra frente vai ficar complicado, porque eu tava com o tripé e eu tava segurando a câmera em cima, assim, sabe? Você andando com o tripé montado com a câmera aqui em cima. Eu falei, bom, daqui pra frente vai ficar complicado, né? E durante a trilha, assim, putz, o que eu andei muito pouco, assim, não fui muito longe não. Mas eu via que tinha hora que ficava mais raso, depois ficava mais fundo, né? E aí como é um corredorzão assim, a hora que ficou mais fundo, falou, bom, aqui não tem mais como eu passar, né? Porque pode ser que fique cada vez mais fundo, não dê nem pé pra mim e eu não consiga voltar. Eu não consiga passar nem voltar. Então eu voltei um pouco até uma parte onde o chão estava um pouco mais alto, né? Que dava pelo menos para eu montar um tripé. E aí eu fiz essa foto aí que vocês vão conferir agora. Então, de novo, né, a vivência que eu tive para tirar essa foto que vocês viram
ela é muito mais legal do que a foto em si. A foto tá boa, eu acho que a foto não tá ruim não, mas o que eu quero dizer é que o mais importante foi tudo isso que a gente passou para eu chegar nela, né? E acho que isso que é o mais interessante da fotografia, porque quando eu vejo essa foto agora, eu me lembro de como tava frio, de como foi difícil a gente chegar lá, de como foi o perrengue de a gente atolar o carro e ficar preocupado, de como foi frustrante a gente chegar na boca do canyon e ele tá inundado e não dá para passar. Então acho que essa foto ela consegue me remeter toda aquela lembrança que eu tive no dia, né, que eu fiz essa captura. Acho que isso que é o mais importante, é isso que é o mais legal da fotografia. E aí eu vou te falar que na verdade eu dei uma sorte tremenda, porque depois que eu fiz a foto eu voltei, né, vesti minha roupa, me sequei e tudo mais. A Irina já estava do lado de fora lá comendo como sempre, porque ela come muito. Ela estava comendo lá as bolachinhas dela. E na hora que eu cheguei, na hora que eu vesti a roupa, chegou um grupo lá, acho que de 3 pessoas. Cara, imagina a situação, né? Se esse grupo tivesse chegado, sei lá, 10 minutos mais cedo e me pegasse completamente nu saindo do canyon, não ia ser uma situação muito agradável, né? Ia ser bem constrangedor. E aí na trilha de volta até o carro, né? Quando a gente tava voltando, o céu começou a fechar, a gente viu uma nuvem negra chegando assim. A gente falou, putz, vai chover, né? Então provavelmente o último quilômetro de trilha foi basicamente a gente correndo pra gente chegar no carro antes da chuva, né? E aí, no momento que a gente chegou no carro, começou a chover. E aí essa foto, que foi a foto que eu tirei, nesse momento que a gente chegou no carro, foi só o tempo de eu armar o tripé, apontar para o sol que estava quase se pondo, com essa nuvem escura chegando. Então ficou, acho que uma foto bem interessante, bem legal, que eu gosto muito dela também. E na manhã seguinte amanheceu com um puta céu azul, assim, o sol forte brilhando. Aí a gente pegou o carro e conseguiu dirigir tranquilamente lá até os outros 2 canyons, né, que é o Spooky e o Picabo. Eles ficam meio que no mesmo complexo, né, é uma mesma trilha que dá acesso aos 2 e é um lugar assim muito legal. Foi justamente lá que a gente encontrou mais pessoas, né, que perguntaram até pra gente como que a gente tinha descoberto aquele lugar, né, porque aparentemente ele é muito local das pessoas que moram na região. E cara, aquele lugar lá era incrível, assim, era muito bonito mesmo. Você começava num lugar alto e ia descendo uma trilha até chegar nas entradas dos canyons, né? A gente primeiro entrou nesse primeiro canyon aí, que vou colocar a foto para vocês agora. Esse canyon, se eu não me engano, ele chamava Dry Fork, alguma coisa assim. Nem é um dos canyons mais atrativos lá, né? Ele é um canyon já mais amplo, que você consegue caminhar num corredor. Mas beleza, logo a gente já saiu e a gente foi lá pro primeiro canyon que a gente visitou, que foi o Picabo. Para entrar nesse canyon Picabo, você tem que escalar um paredão assim de uns 5 metros de altura mais ou menos. E essa subida aí, infelizmente eu não tenho nenhuma foto dessa subida, desse paredão aí para entrar no canyon, então eu vou colocar uma foto aí que eu achei na internet. E assim, era impossível subir esse paredão sozinho, né? Então, por sorte, tinha um cara lá que estava ajudando as outras pessoas a subir, né? De alguma forma ele conseguiu subir, e aí ele estava ajudando as outras pessoas puxando elas, né? E graças a ele a gente conseguiu entrar por esse canyon nessa entrada principal. E aí quando você entra lá, meu, a sua cabeça explode, assim, porque é muito da hora, assim, é muito bonito a vista que você tem com vários, como falam, uns buracos, né? E aí você tem que passar por dentro deles e tal. E a trilha é muito legal, assim, ela é muito interativa, sabe? Porque você literalmente anda dentro do canyon, né? Então você tem parte que é muito apertado, e aí tem parte que você tem que se agachar para passar num buraco, ou você tem que pular umas pedras. E, cara, é realmente muito bonito. Eu vou postar algumas fotos aí para vocês darem uma olhada. E reparem aí na textura, nas cores, né? Principalmente quando a luz do sol batia em um paredão e refletia tudo para dentro. Dá uma olhada aí que, cara, é um negócio realmente inacreditável. Então na hora que a gente sai desse canyon, né, o Picabo, a gente anda mais um pouquinho, né? Tem uma trilha, depois a gente entra num próximo canyon que é o Spooky. E esse canyon Spooky, ele é extremamente apertado, é muito apertado mesmo. E aí, cara, você vê paredões dos 2 lados, é um negócio inacreditável, assim. Eu vou até colocar, ó, dá uma olhada nesse vídeo que eu filmei enquanto estava caminhando lá dentro, dá uma olhada em como era apertado. E aí era engraçado que às vezes vinham pessoas na direção oposta, né? E aí ficava aquela situação que você tinha que dar passagem. E eu tava com uma mochila grande, né? Com os equipamentos de fotografia, parecia uma tartaruga andando.
E aí era bem complicado na hora que as pessoas vinham na direção oposta, né, pra passar, eu tinha que de alguma forma dar passagem, então foi bem engraçado. Mas a maioria das fotos que eu tirei nesse dia, dentro desse canyon, eu tive que fazer na mão mesmo, porque não tinha como armar um tripé lá dentro, né? Então você pode ver que as fotos podem até estar meio tremidas assim, porque não tinha como eu fazer elas usando um tripé. Bom pessoal, então para manter a tradição do canal aqui, eu vou editar uma foto com vocês. Essa foto inclusive eu uso até como fundo de tela aqui no meu celular, de tanto que eu gosto dela. Espero que vocês gostem aí do processo de edição e das fotos que eu postei aí ao longo do vídeo. Bom pessoal, então essa aqui é a foto que a gente vai trabalhar hoje aqui. Essa foto foi tirada lá no Spook Slot Canyon, né, que foi o segundo canyon que a gente visitou, aquele que era mais estreitinho e tal. E nessa parte aqui foi uma parte que ele abriu um pouco mais, eu consegui fixar um tripé e pegar essa luz vindo de cima, assim, eu acho que ficou bem interessante, né? Acho que a grande dificuldade de você fotografar canyons e slot canyons em geral é justamente essa parte de cima, né? Que você tem que tomar muito cuidado para essa parte aqui não estourar. É uma forma boa de você ver pelo histograma da sua câmera, né? Para ver se você não está estourando os brancos, né? E aqui no caso dessa foto aqui eu não estourei os brancos, então por isso que essa foto acho que ficou bem interessante. Eu, na época que eu fiz essa foto, eu não tinha filtros ND graduados, né? Então eu não utilizei eles, mas seria uma bela de uma ajuda aí, caso eu tivesse eles na hora. Bom, então basicamente o que a gente vai fazer nessa foto aqui é tentar valorizar essa parte do meio, né? Que obviamente é a parte mais interessante. E eu tô pensando até inclusive em fazer um crop nessa foto, fazer um crop aqui e cortar toda essa parte que tá escura aqui e deixar essa foto na vertical. Porque eu acho que tem muita área morta aqui do lado que não está agregando tanto para a fotografia, né? Beleza, acho que então basicamente é isso que a gente vai fazer, é cropar essa foto, transformar ela em vertical. E eu vou tentar valorizar um pouco essa questão desses laranjas, né? Dessas tonalidades que a gente tem, tentar deixar essa foto com a saturação um pouco melhor e chamando um pouco mais de atenção. Porque as cores dessa cena são assim o que há de melhor nessa foto, na minha opinião, né? Então começando aqui, o que eu costumo fazer sempre, aí, como vocês já sabem, é remover os desvios cromáticos e ativar a correção do perfil. Isso aqui é meio de praxe, né? Eu faço basicamente todas as fotos. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, eu já vou mudar esse slide aqui de nitidez e aplicar a nitidez somente nos contornos, né? Eu seguro o Alt do teclado e arrasto o meu slide aqui para deixar somente aqui nos contornos. E é basicamente isso. Agora eu vou aqui em cima começar os meus ajustes globais. Eu vou tirar um pouco os realces, pouca coisa, né? Porque se eu tirar todo o realce, ele vai perder toda a parte boa da foto, digamos assim, né? Que é a luminosidade que está vindo lá de cima. Então eu só vou diminuir um pouco os realces para não ficar tão discrepante essa parte clara com a parte escura, tá? Então da mesma forma eu vou aumentar as sombras para melhorar a iluminação aqui embaixo, né? E assim, eu não estou dando tanta importância nesses lados aqui de fora, porque é onde a gente vai cropar, então para mim não interessa como que vai ficar essa parte aqui, tá? Então eu vou aumentar um pouco os slides do branco e diminuir os pretos, para basicamente ganhar contraste aqui nessa foto, e beleza. Então de ajustes globais é basicamente isso que a gente vai fazer. Agora de ajustes locais, eu costumo desenhar um filtro circular aqui em cima, nessas partes que estão mais claras, né? Principalmente em foto assim, ou em foto de floresta, por exemplo, né? Que você tem uma floresta escura, mas aí em cima tá claro, porque você tem umas frestas das árvores, né? Que dá pra ver o céu, e aí você tem aquela parte bem clara, né? Bem mais clara do que a parte de baixo. E aí, né, nessas situações, eu costumo jogar o Clarity para baixo nessas áreas, para ela ficar com uma textura um pouco mais macia, um pouco mais suave, né? E não assim tão forte, por exemplo, né? Eu acho que não combina. Então eu deixo essa parte aqui de cima um pouco mais suave, um pouco mais com menos detalhes e tal. E aqui na parte de baixo, aí sim eu vou aplicar o mesmo efeito do Clarity, só que com o Clarity positivo, né? Justamente para trazer esses detalhes, trazer essa textura, né? Beleza, acho que assim pra mim, vamos ver o antes e depois, ela já deu uma boa melhorada aqui. Eu vou também melhorar um pouco as cores, né? Eu vou aumentar um pouco o slide de vibração para trazer essas cores, deixar essas cores mais vivas. Eu dificilmente uso esse slide de saturação, porque eu acho que ele deixa muito forte. Então se eu quiser aumentar a saturação, eu já até abordei num outro vídeo aqui no canal, eu uso esses slides aqui de calibração aqui embaixo. E aí isso aqui é basicamente você ficar brincando com os ajustes e vendo o quanto que
que isso te agrada ou não, né? Então eu vou aumentar um pouco aqui a saturação das cores, mas pouca coisa assim, ó. Vamos ver o antes e depois. Olha, só deu uma pitada aí de saturação aqui nessa parte laranja principalmente. Eu acho que assim dessa forma já ficou bom, então a gente pode simplesmente jogar essa foto lá pro Photoshop, onde a gente vai terminar esses ajustes e fazer o crop que a gente estava falando, né? Então eu vou clicar com o botão direito aqui, editar em Adobe Photoshop. Então com a foto aberta aqui no Photoshop, acho que um efeito bem legal que ia ficar é a gente aplicar aquele Orton Effect aqui nessa parte de cima, né? Para deixar essa parte ainda mais macia. Eu falei sobre o Orton Effect num vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima, e eu vou fazer da forma mais fácil, que é usando o plugin do Nik Collection, que eu já também falei bastante vezes aqui no canal, que é um plugin pago da DxO, e é um plugin que vale muito a pena você adquirir caso você goste bastante de fazer edições e pós-processamentos, aí, porque ele facilita bastante a sua vida em termos de ajustes aqui no Photoshop. Então o filtro que a gente vai utilizar aqui hoje é o Sunlight, que eu gosto bastante de utilizar esse Sunlight, tá vendo? Ele dá essa textura bem macia para a foto, ele suaviza bastante a luz e dá uma saturada também, né? Ele aproveitou e deu uma saturada. Olha o antes e depois aqui. É claro que eu não vou aplicar ele tão forte em toda a foto assim, mas eu acho que nessa parte aqui de cima vai ficar interessante, tá? Então do jeito que tá aqui eu só vou clicar OK e a gente vai trabalhar com máscaras, né, para suavizar um pouco esse efeito e deixar ele aplicado somente nessa parte de cima aqui do Canyon. Então ele aplicou esse ajuste aqui nessa camada, né, chamada Sunlight. Então o que a gente vai fazer é apertar o Alt do teclado e clicar nesse botão aqui de máscara, né, para ele criar uma máscara preta, que ele vai basicamente, né, a máscara preta ela vai esconder tudo que essa camada está trazendo, e tudo que eu pintar de branco ele vai transparecer, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o G do teclado para ele pegar a minha ferramenta de gradiente, né, que é esse botãozinho aqui, e eu vou pegar o meu gradiente circular e eu vou mudar a opacidade dele para algo em torno aí de 70%, 80%, né? Eu vou simplesmente desenhar uma bolinha aqui em cima, tá? E aí ele criou essa máscara, né, essa máscara branca aqui, ó, tá vendo? Essa bolinha branca, que é onde ele vai aplicar o efeito. Beleza? Então acho que é só isso. Eu vou apertar o Ctrl Alt Shift E para ele transformar tudo numa única camada, juntar numa única camada só, porque eu vou aplicar um outro filtro aqui, agora pensando nessa parte de baixo. E aqui nessa parte de baixo eu vou usar os filtros Tonal Contrast e Pro Contrast, que são dois filtros que eu utilizo bastante também, para ele melhorar a questão do contraste aí da foto, ele deixa a foto um pouco mais contrastada, um pouco mais viva. Eu gosto bastante de usar esses efeitos também, né? É uma forma bem prática, bem rápida de você editar suas fotos e transformá-las completamente. Então eu vou aplicar aqui o efeito Tonal Contrast, mas esse efeito, tá vendo? Ele é muito forte, ele vai destruir completamente a sua foto, né? Então você use algo em torno aí de 7, 10%, eu costumo usar bem pouquinho mesmo, só para ele dar uma pitada aí de contraste. Aqui no caso acho que foi muito pouco, eu vou usar 10 aqui. Eu não estou olhando tanto nessa parte aqui de cima, tá? Agora mais nessa parte aqui de baixo. Eu acho que ele já trouxe um contraste um pouco melhor aqui. Eu vou complementar utilizando aqui o filtro Pro Contrast. Legal, acho que assim tá bom. Eu vou clicar OK e da mesma forma, né? Quando ele terminar de criar essa camada aqui, eu vou aplicar um filtro em cima e utilizar somente aqui nessa parte de baixo. Beleza, então a camada foi criada aqui, então igualzinho. Eu vou apertar o Alt do teclado, clicar nesse botão aqui da máscara. Eu vou continuar com a minha ferramenta de gradiente e dessa vez desenhar uma bolinha aqui na parte de baixo. E beleza. Acho que dessa forma ficou bom. Né? Então eu apliquei o efeito aqui somente agora na parte de baixo. Então agora, antes de eu juntar tudo numa camada só, eu só vou selecionar essas camadas aqui que a gente fez todos os nossos ajustes, né? Apertar o Ctrl G para pôr num grupo, só pra gente ver aqui o antes e o depois, né? Como que ficou o tratamento. Eu acho que ficou bem legal, assim, principalmente essa parte de cima eu gostei bastante, né? Dessa suavizada que a gente deu nessa área aqui que tava mais clara. Beleza, agora eu vou dar um Ctrl Shift E, né? Pra juntar tudo numa camada só. E agora a gente vai fazer o crop. Então pra gente fazer o crop aqui, eu vou selecionar essa minha ferramenta de crop, né? E eu vou clicar aqui em resolução. E eu vou setar aqui para 1200 por 1500, que é mais ou menos a resolução que a gente utiliza lá no Instagram, tá?
E aí eu vou simplesmente arrastar aqui para ver onde que eu vou fazer o crop, né? Acho que dessa forma aqui tá bom. Então eu vou apertar o Enter aqui para cropar a foto. E agora eu vou clicar aqui na lupa, colocar em Fit to Screen. E agora a gente consegue ver essa foto um pouco maior, já cropada. Eu acho que esse crop ficou bem bom, valorizou bem a foto, né? Eu acho que realmente aquela parte escura nos cantos realmente não estava agregando em nada na fotografia. E agora aqui para finalizar eu vou aplicar um efeito chamado Dodge and Burn para basicamente clarear algumas partes, escurecer outras partes e com isso eu valorizar esse degradê que estava acontecendo aqui com essas cores, né? A forma como eu vou fazer aqui é apertar o Alt do teclado e clicar nesse botão aqui de nova camada, desculpa. Aqui no modo eu vou deixar como Overlay. Eu vou clicar nesse checkbox aqui para me preencher com 50% cinza. Ele vai criar uma máscara assim, né, basicamente. E aí como que eu faço? Eu aperto o B do teclado para selecionar o meu pincel. Vou diminuir ele aqui e eu vou mudar o flow dele para algo em torno aí de 4, 6, 2%, vai variar muito da área que você está tratando. E basicamente tudo que eu pintar de branco, ele vai clarear na foto, tá vendo? Pode ser muito sutil para vocês aí, principalmente vendo no YouTube, ele é realmente muito sutil, mas depois que a gente fizer esses ajustes eu vou mostrar para vocês o antes e depois, tá? Esqueci de falar que agora quando você seleciona o pincel preto, ele vai fazer o contrário, né? O que você pintar de preto ele vai escurecer na foto e aí com isso que você vai criando esse degradê entre as cores. Bom pessoal, então esse aqui é o antes e o depois. Vocês podem ver que você consegue mudar um pouco a dinâmica de luz da cena, né? E injetar um pouco de exposição positiva ou negativa em algumas áreas específicas, né? Então por exemplo, nessa parte que está muito escura, né? Eu consegui trazer um pouco de luz aqui, eu acho que você consegue mudar um pouco aí a questão da luz geral na sua cena, né? Então é um ajuste aí que eu gosto bastante de fazer nas minhas fotos, né? Você consegue fazer uma separação melhor entre o claro e o escuro, né? Acho que fica bem interessante dessa forma. Bom pessoal, então só para finalizar, eu vou apertar o Ctrl Shift E do teclado, né? Para ele juntar tudo numa camada só. Eu vou selecionar minha ferramenta aqui de Spot Healing Brush. Só para apagar essa parte aqui de baixo, que eu acho que tem uma sujeira aqui na areia que eu não estou gostando. Mas aí é só questão de ser bem minucioso mesmo, né? E apagar alguns pontos aqui que não te agregam a cena. É basicamente isso, não tem muito que limpar nessa foto, na verdade. Então eu vou apertar o Ctrl S aqui para salvar essa foto e retornar ela lá no Lightroom. Então estamos com a foto aberta de volta aqui no Lightroom, né? Então a gente pode ver o antes e o depois. Esse aqui era o antes, né, de como que a foto saiu da câmera e aí depois qual o resultado que a gente chegou no final. Acho que ficou um resultado muito mais impactante, muito mais interessante. Esse crop vertical eu acho que valorizou muito a foto, né? Eu gostei da forma como essas duas paredes aqui meio que fecharam o frame, né? Elas estão meio que delimitando o canyon, né? E deixando a borda um pouco mais escura aqui. Eu acho que agregou muito essas duas paredes aqui para a composição, né? Inclusive o que a gente pode fazer até é desenhar uma vinheta aqui bem no meio. Uma vinheta não tão escura, né? Porque eu não quero deixar as bordas tão escuras, mas desenhar uma vinheta aqui para valorizar ainda mais essa parte aqui do meio, né? Então a gente pode ver o antes e depois aqui, ó. Só deu uma leve escurecida aqui nessas duas paredes laterais que estão dando a forma do canyon aqui na nossa foto, né? Eu acho que dessa forma ficou muito bom e logo mais eu devo postar ela no Instagram também, aproveitando esse crop vertical que a gente fez nela, né? Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado da história e dos perrengues. Os perrengues eles são mais legais depois quando a gente conta, né? Porque na hora lá, meu amigo, não foi fácil não. Mas comenta aí se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem saber mais de outras viagens que a gente fez aí pelo mundo. Não se esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha te inspirado e te motivado a viajar, a conhecer coisas novas, a viver novas experiências, sabe? E infelizmente a gente está no meio da pandemia, então não dá pra gente ir para muito longe, mas espero que quando essa fase acabar vocês consigam viajar muito e aproveitar tudo aí que o nosso planeta tem a oferecer. Eu acho que se você ficou com essa vontade de fazer alguma coisa diferente, de fazer uma viagem diferente, acho que eu consegui cumprir com o meu objetivo final aqui nesse vídeo, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, então fiquem com a foto aí maior no final do vídeo e a gente se vê então no próximo. Tchau!